Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos guie, que nos fortaleça, que esteja sempre conosco, que segure as nossas mãos, que ilumine o caminho que percorremos, que muitas vezes nos parece tão escuro, né? Tão cheio de pedras, tão cheio de portas fechadas, tão cheio de obstáculos. Então, que Jesus possa ir à nossa frente, sempre, abrindo essas portas, abrindo os nossos corações, nos fortalecendo para que a gente possa vencer, né? Cada degrau difícil que a gente tem aí para caminhar, para ultrapassar. E todos nós sabemos aqui que enfrentamos uma batalha, não é diferente para ninguém, né? Se estamos aqui, estamos enfrentando uma batalha. Então, em quem podemos nos agarrar, se não em Jesus, né? Então, que Ele esteja conosco agora e sempre. Eu vou mudar, tá? Vamos testar. Vou testar aqui, gente, que não estava dando muito certo. Olha lá, ó. Não deu, não. Ainda bem que o meu assessor veio, que ele ficou aqui de segurança para se desse um probleminha, então tá ali. Bom, eu adoro falar de amor. Eu sempre brinco que eu sou toda amor. Então, falar de amor, para mim, é muito prazeroso. E, principalmente, quando eu estou falando do amor de Deus e de Jesus por cada um de nós. É desse amor que eu vim falar hoje. E do que pode esse amor fazer por cada um de nós. E o que nós devemos fazer para desenvolver em nós esse amor. Que está aí, que está aqui. Às vezes a gente se fecha, às vezes a gente esconde, às vezes a gente nega esse amor. Mas eu vim dizer para vocês que amor é algo que a gente deve doar, porque quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Ele se multiplica. Não segurem amor, não guardem amor, não neguem amor. Porque de pessoas que estão segurando, negando, sei lá, como que eu posso explicar? Não é segurando, as pessoas estão com medo de doar amor. Nós estamos cheios de pessoas assim. Então não vamos ser mais uma pessoa assim. Vamos amar, tá bom? Então eu vou falar de amor para vocês. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o primeiro amor que eu vou falar para vocês é do amor de Deus. E não tinha prova, não tinha meios mais grandioso dele mostrar o tanto que ele nos ama, senão dar o seu único filho, unigênito, o primeiro, né? A gente sabe, a gente fala unigênito como se fosse o primogênito de Deus, né? Para que ele viesse aqui e nos mostrasse o caminho e como é a fórmula do amor. Não importa o que tenha feito de sua vida até conhecer Jesus, mas o que vai fazer depois disso é que é importante. Gente, muitas pessoas têm uma dificuldade imensa de se apresentar para Jesus, de se entregar para Jesus, de ter intimidade com Jesus. Mas outros têm mais facilidade. E uma vez que a gente tem essa facilidade, essa oportunidade, esse momento de conexão real mesmo com Jesus, nunca mais nós seremos os mesmos. Eu posso garantir para vocês, quando eu digo isso, às vezes a gente tem uma crença sobre religião, até eu vim falar sobre isso, sobre religião, que algumas pessoas têm padrões e falam, eu sou espírita, católica, evangélica, da Umbanda, eu sou budista. Gente, nós não vamos falar de religião. Chegará um tempo em que as pessoas não vão mais mencionar religião. Porque a única coisa que importa mesmo é o que a gente faz daquilo que a gente aprende. Então, independe se vocês vêm na casa espírita, na igreja evangélica, na igreja católica, no templo. Se vocês estiverem lá e vocês não desenvolverem em vocês o amor e a certeza e a conexão de que Deus existe, de que Ele cuida, de que Ele está do nosso lado, que Ele está protegendo, que Ele está guiando e que só nele nós vamos encontrar a verdadeira felicidade e consolo, então a religião não serve para nada. Não adianta nós virmos aqui dizermos que somos espíritas, que frequentamos a casa espírita, se dentro do nosso coração nós não temos amor. Por isso que o tema da noite hoje é
minha religião é o amor. Porque independente da religião que a gente professe, se não tivermos amor, ela não tem sentido. O Chico um dia falou que ele conhece muitos ateus que são mais cristãos do que muitos cristãos. O que ele quis dizer com isso? Que às vezes a pessoa se diz ateu, não frequenta nenhum tipo de religião, não vai em nenhuma casa, mas dentro dela ela tem tanto amor e ela faz tanto pelos outros, que ela é mais cristão do que um monte de gente que se diz cristão. Então nós temos que desenvolver em nós não a religião, nós temos que desenvolver em nós o amor. Então quando aqui eu digo que não importa o que você tenha feito na sua vida até conhecer Jesus, mas o que você vai fazer depois disso é o que importa, vocês vão entender por quê. Eu trouxe uma personagem e nós vamos falar dela. Maria de Magdala. Alguém já ouviu falar de Maria de Magdala? Ou Maria Madalena, né? Magdala é uma cidadezinha perto do mar da Galileia, e foi lá que nasceu a nossa personagem, a pessoa de quem nós vamos falar hoje. E vocês vão entender por que eu escolhi Maria de Magdala para falar do amor. Vocês vão entender que ninguém amou mais do que Maria de Magdala. Nós temos uma informação de Maria de Madalena errônea. Muita gente fala sobre só o lado ruim, né? Que ela era uma prostituta, uma cortesã, né? Uma pessoa de má vida, uma pessoa perdida. Realmente ela era tudo isso, até conhecer Jesus. Então é sobre isso que nós vamos falar. Mas qual a relação entre o amor de Deus, Jesus e Maria de Magdala? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque lá no comecinho eu falei para vocês que Deus, por tanto nos amar, nos ofereceu Jesus. Jesus, por ser filho de Deus, por pregar o amor, transformou Maria de Magdala. E aí eu vou falar para vocês o quanto, para quem não conhece, claro que eu imagino que muita gente conhece, o quanto ela amou e o quanto ela fez do amor dela por Jesus toda uma história bonita. E eu quis falar de Maria de Magdala nesse mês de março, até como forma de homenagear as mulheres. Que os homens não fiquem com ciúme, que os homens não se sintam diminuídos. Mas é preciso sim que a gente fale o quanto nós mulheres sabemos amar. Não que os homens não saibam, por favor. Mas eu quero dizer para vocês que as mulheres, elas têm esse dom maternal de amor, que é intrínseco nosso. E quando a gente ama de verdade, a gente ama muito, a gente ama intensamente. E foi isso que Maria de Magdala fez depois que conheceu Jesus. Pode mudar. Maria nasceu em Magdala, uma vila de pescadores próximo ao mar da Galileia, localizada a 10 quilômetros de Cafarnaum, a cidade que foi a base de Jesus na vida adulta. Jesus, a maioria das passagens do Evangelho fala de Cafarnaum, do mar da Galileia, do lago de Genezaré. Desculpa, Genezaré? É isso, Paulo? Genezaré, né? Acho que é o lago de Genezaré, acho que a palavra é essa. Então, eu vou falar um pouquinho dessa figura linda. Essa mulher vivia num sítio repleto de luxo. Era lindo, tudo lá era luxo. As cortinas, os incensos, os perfumes, as comidas, as bebidas, as pessoas que frequentavam lá. Por ficar perto do mar da Galileia, era um lugar de muito comércio, de muita gente, numa época em que os romanos estavam por ali, então tudo era muito, muito caloroso lá, né? E aí o que acontecia? Magdala, linda, na flor da idade dela, com 28 anos, era cobiçada, desejada, era invejada, era odiada, era amada, ela era tudo que uma mulher à frente do seu tempo pode ser. Ela despertava todos os sentimentos nas pessoas. Muita inveja, porque era muito bonita, muito desejo, porque era muito sensual. E ela vivia um mundo de prazeres e luxúria, com muita bebida, vendendo o próprio corpo, satisfazendo a muitos. Mas Maria de Magdala, ela tinha um profundo vazio dentro dela.
Nada daquilo que ela vivia, aquele sítio, aquele luxo, aquela mordomia, aquelas comidas, aquelas bebidas, nada daquilo, os presentes caros que ela recebia, e não eram poucos, joias, perfumes, e os viajantes passavam e deixavam muita coisa para ela, nada daquilo conseguia trazer felicidade para Maria de Magdala, nada, um vazio existencial. E Maria de Magdala, Maria de Magdala, ali eu coloquei alguns itens pelos quais ela era conhecida. Ela foi conhecida como a endemoniada, a cortesã, a mulher de má vida. Depois dali para baixo, depois que ela conheceu Jesus. Vocês devem ter ouvido a passagem do Evangelho, onde Jesus expulsa 7 demônios de uma mulher. Foi Maria de Magdala. Ela vivendo lá nesse sítio, vendendo o próprio corpo, como eu expliquei, falando sobre vivendo aqueles prazeres todos, ainda assim, Maria de Magdala, quando ela não estava trabalhando ali, fazendo aquilo que ela fazia, ela ficava dias em estado letárgico, possuída por demônios. Dias. E ela sofria muito com isso. Mas ela tinha um coração bom. E uma vez ela, passando por uma estrada, ela viu um andarilho. Isso que eu estou contando, gente, são histórias assim que a gente lê, pega um pouquinho de cada lugar e vai juntando tudo. Então, às vezes fala, como é que ela sabe disso? Ela estava passando por um local e havia um mendigo leproso. E esse mendigo gritou, Senhora, ajuda-me. Preciso encontrar Jesus, ele vai me curar. E Maria de Magdala pega uma moeda e joga para o mendigo e fala, vai, se você o encontrar, fala, busca a tua cura do corpo e pergunta se ele cura também a lepra do meu coração, toda a tristeza que carrego em mim. E esse mendigo foi e Maria de Magdala voltou para o castelo dela, para o sítio lá onde ela vivia. E continuou a vida dela. Passado alguns dias, um homem desesperado bate na porta do sítio, os seguranças dela vai, não deixa entrar, ela estava no estado letárgico dela, totalmente dominada pelos obsessores, pelos demônios, e aí esse homem bate a porta de madrugada, os seguranças não o deixam entrar, ele insiste, preciso ver a senhora, tentam segurar, não consegue, ele vai entrando dentro da casa, tentam segurar e ele grita, Senhora, eu estou aqui, e ela totalmente dominada pelos espíritos, vem a escrava, tenta impedir de novo, e o homem totalmente irredutível, eu vou subir, eu vou entrar, eu quero falar, eu preciso falar com ela. Quando ele consegue entrar no quarto, Maria de Magdala deitada na cama, totalmente entregue, ele chacoalha ela e fala, Senhora, eu estou aqui, ele quer vê-la. E ela abre os olhos, e esse homem mostra para ela, fala, Senhora, lembra-te de mim? Olha aqui as chagas. Abre a roupa e mostra para ela. Veja, Jesus está aqui. Ele me curou, como eu disse para a senhora que me curaria. E ele quer vê-la, senhora. Vamos, levanta-te daí. Jesus a espera. Maria de Magdala, sonolenta, dominada, depressiva, obsediada, pede ajuda da escrava, se veste e saem. Entram num barco. Esse mesmo homem rema 2 horas de barco pelo mar da Galileia, atravessa, chega até onde Jesus estava, chega com ela, desce ela do barco, leva ela até Jesus. Foi o primeiro encontro de Maria de Magdala com Jesus. Quando ela se depara com ele na casa de Simão, ele se vira para ela e diz, Maria, entra, eu te esperava. E ela assustada, como esse homem poderia saber o meu nome? Mas só de olhar para Jesus, ela já estava modificada. Se aproxima de Jesus, se ajoelha e fala para ele, sou eu uma desgraçada, como pode olhar para mim com tanto amor? E Jesus fala aquela frase que eu disse para vocês, não importa o que fizeste até agora, importa para mim o que vai fazer de agora em diante. E Maria sente um alívio de toda a sua angústia, porque ela sentiu a primeira vez na vida que um homem olhou para Maria sem a desejar,
sem querer usar do seu corpo, sem querer explorar, sem querer tirar nada dela. Ela encontrou pela primeira vez um homem que queria dar algo para ela. E ela ficou fascinada por Jesus. E quando ele disse: Maria, você pode mudar a tua história. O amor varre uma multidão de pecados. Maria sai, volta para o castelo, lá para o sítio dela. Depois desse encontro, totalmente decidida, não seria mais a mesma. Maria volta, tem uma passagem que ela sobe, né, lá no quarto dela, e ela começa a jogar as roupas, as joias, os dinheiros que ela tinha, ela joga tudo. O pessoal da rua chega juntando e pega, todo mundo pega dinheiro, todo mundo pega roupa, todo mundo pega... Enlouqueceu de vez. Todo mundo falou: agora sim, ela já era possuída, agora ela está louca, vai ter que internar. Ninguém acreditava no que Maria estava fazendo. E desse dia, Maria deixa o sítio e segue uma nova vida. Encontramos no livro A Boa Nova, de Humberto de Campos, que Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino, não longe da vila principesca, onde vivia entregue a prazeres em companhia de patrícios romanos, e tomara-se de admiração profunda pelo Messias. O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Depois que lhe ouvira a palavra, observou que as facilidades da vida que lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. Jesus chamava os homens para uma vida nova e ela estava disposta a vivê-la. Lucas também nos traz uma passagem. Isso aconteceu pouco depois do primeiro encontro de Maria de Magdala com Jesus. Um fariseu convidou Jesus para jantar em sua casa. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus. Então aqui é uma outra passagem, mas está repetindo parte do que eu disse, mas eu quis trazer da forma como estava escrito. Então essa mulher que está sendo falado é Maria, como eu disse para vocês. E ela, quando ela chegou na casa desse fariseu, chamado Simão, eles não queriam deixá-la entrar, porque ela era uma mulher de má fama, ela era uma pecadora. E ela enfrentou todos os olhares, as críticas, inclusive Simão, ele tenta barrar a entrada dela, não quer deixar ela entrar, tem vergonha, né, dela estar ali, porque Jesus era o convidado dele. E não era só Jesus, tinha vários convidados na casa de Simão. Mas ela enfrenta todo mundo e chega bem quietinha, senta aos pés de Jesus e ali ela fica. Então tem essa passagem que fala: ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se esse homem fosse de fato um profeta, saberia quem é essa mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Então, quando Maria, ela já estava totalmente entregue a Jesus, ela chegou ali, depois dessa outra passagem, ela soube que ele ia na casa de Simão Pedro, ela foi novamente ao encontro dele, e ela chega lá, e ela se senta, e ela faz isso. E por que Maria fez essa atitude de chorar, enxugar com o cabelo e passar o perfume? Era uma tradição, lá naquela época, que toda vez que as pessoas recebiam gente para jantar, visitas, pessoas importantes, alguém daquela casa lavava os pés, passava óleo, enxugava, cuidava bem daquela visita. Mas ninguém tinha feito isso com Jesus. Jesus havia chegado, Simão falou, né? Olá, tudo bem? Obrigado por ter vindo, vamos entrar, senta aqui, o teu lugar. Jesus sentou, não foi feito o ritual. Não que Jesus se importasse com rituais, mas com Jesus não foi feito. E ele, nessa passagem de Lucas, fala que ele, quando viu Maria de Magdala, alegrou-se. E ela entrou e fez toda essa
como se ela estivesse fazendo o ritual que o dono da casa deveria fazer, mas não havia feito. E ela fez por amor e com amor. Mas o Simão disse na cabeça dele, se ele fosse realmente o profeta, saberia que tipo de mulher ela é e não deixaria que o tocasse. E Jesus olhou para Simão e captou os seus pensamentos, se aproximou de Simão e disse sem perder a sua paz: essa mulher me ama, porque teve seus pecados perdoados. Meu pai quer a morte do pecado e não do pecador. Simão, o pai, é o Deus da compaixão. Maria estava perdida, desencontrada de si mesma. Ela apenas tinha sede de amar e ser amada. Porém, procurou saciar essa sede nas águas salgadas do mar das paixões. E lá encontrou homens que nunca a amaram, apenas satisfizeram a si próprios. Se Maria errou, Simão, ela não errou sozinha. E olhou para alguns homens que ali estavam presentes. Inclusive Simão já havia se deitado com Maria de Magdala. Quando Jesus disse isso, se ela errou, ela não errou sozinha. Jesus quis lembrar Simão que quem somos nós para julgar? Quem somos nós para olhar o pecado do outro e dizer, o seu pecado é mais sério que o meu? Eu tenho uns pecadinhos aqui, mas o seu é grave. Não. Erros e equívocos são todos iguais. Se erramos, temos que ter a humildade de entender que o outro é como nós e erra, e não julgar. Então, quando Simão julgou, ali com aquela posição de, onde já se viu Jesus deixar uma mulher dessa o tocar? Uma mulher dessa com quem ele já havia, inclusive, se deitado. Jesus o chamou de hipócrita. Aqui eu não copiei, mas no texto tem. Hipócrita. E Jesus continua: meu pai me enviou, Simão, para buscar todas as ovelhas perdidas, salvá-las e não para condená-las ao fogo do inferno. Não devemos julgar as pessoas, Simão. Devemos amá-las, porque quem julga não tem tempo para amar. E eu grifei essa frase, porque ela é maravilhosa. Quem julga não tem tempo para amar. O tempo que a gente perde julgando, criticando, analisando, falando mal, apontando o dedo, fazendo tudo isso que a gente costuma fazer com as pessoas, porque tem um pecado maior que o nosso, nós estamos perdendo tempo. Um tempo valioso que poderíamos estar amando, perdoando, entendendo e aceitando que cada um dá o que consegue dar, cada um é o que consegue ser. E se hoje estamos um pouquinho melhor, conseguimos dar um pouquinho mais, não significa que nunca fomos como aquele a quem apontamos o dedo. Quem de nós sabe o que foi feito na vida passada? Nós sabemos o que somos hoje, mas não sabemos o que fomos. E se não sabemos o que fomos, como podemos julgar alguém e dizer que aquela pessoa é indigna? Como podemos fazer isso? E Jesus diz, e você bem sabe, o maior dos mandamentos de Deus é amar o próximo como a si mesmo. E eu amo Maria tanto quanto amo você, Simão. Por isso lhe falo essas palavras, para que a sua religião saia um pouco da sua cabeça e desça mais ao coração. E eu vim aqui dizer a mesma coisa para mim e para vocês, que a nossa religião saia um pouco mais da nossa cabeça e viva um pouco mais no nosso coração. Porque a religião que importa é aquela que faz, é aquela que age, e não aquela que fala. Não importa o que eu diga, interessa o que eu faço da minha religião. Então, quando ele diz que é para sair um pouco mais da cabeça e descer ao coração, porque Simão era aquele fariseu
que vai na sinagoga, nos templos, e ó, Senhor, Senhor, e grita, e faz os rituais, né, e faz tudo certinho, da boca para fora, mas dentro dele é oco, não tem amor. A partir daquela noite memorável para Maria, ela se tornou uma das mais fiéis seguidoras de Jesus. Abdicou de seus bens, que não eram poucos. Deixou de lado a ilusão das paixões e foi falar com Jesus, pois desejava segui-lo. Maria tem um texto, um capítulo todo no livro A Boa Nova, que fala sobre essa conversa de Jesus com Maria de Magdala. É lindo, se alguém puder ler, eu recomendo. Eu tirei só um trechinho, tá bom? Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutastes a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Jesus sabia tudo que Maria ia fazer dali para frente, porque Jesus sabe da nossa vida o final, Ele sabe de trás para frente. Por isso Ele não nos julga hoje, porque Ele sabe. Se hoje estamos na queda, no deslize, no equívoco, Ele sabe da nossa capacidade. Ele sabe que nós podemos mudar tudo de uma hora para outra, basta querer. E Jesus, Ele via potencial em Maria. Ele sabia tudo o que ela ia fazer e o que ela realmente fez. Acaso poderias pensar, Maria, que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Ele fala para ela, por acaso você pensou que não tinha salvação para você? Que você seria condenada ao inferno? Seja o da alma, o da mente, o do corpo, seja aquele inferno que a gente mesmo se coloca. Você achou que você ia ficar aí, Maria? Não, porque o meu Pai que está no céu te ama e Ele confia em você. Pode passar. Maria renasceu após seu encontro com Cristo. Ouviu, atendeu o seu chamado e foi amar os que não eram amados. Maria amou. Antes dela começar a amar, eu não coloquei um trechinho, mas eu vou contar para vocês, porque para mim foi muito legal ler e talvez seja para vocês também. E eu li para o meu filho. Eu tenho um filho adotivo, um filho do coração. E nessa passagem aí, Maria fala para Jesus, quando ele diz para ela, ama os teus filhos, Maria. E Maria diz assim, como posso eu amar filhos, Senhor? Se sou oca, não posso ter filhos. Jamais serei mãe. E Jesus diz para ela, Maria, qual amor vale mais? O de uma mãe que gera o filho e o ama, ou daquela mãe que ama o filho alheio que não gerou? E eu fiquei tão emocionada, achei tão linda essa passagem, né? Não porque é comigo, mas olha que lindo, e algo que sempre eu já tinha visto. Então, às vezes, a gente, todos nós, achamos que para ser mãe, precisamos gerar os filhos. Acreditamos que filho é só aquele que geramos. E Jesus diz para ela, Maria, ama aqueles a quem ninguém amou. Vai e ama. Jesus não a converteu com sermões, reprimendas, penitências ou ameaças religiosas. Ele simplesmente amou Maria. Compreendeu as suas dores íntimas, libertando-a através da terapia do amor, que ela tão bem soube aceitar para si e oferecer a outros corações dilacerados pelo sofrimento. Maria não foi bem aceita pelos discípulos de Jesus. Naquela época, a mulher era muito marginalizada. Até hoje ainda somos, mas naquela época muito mais. Então, era uma sociedade machista, patriarcal, e onde já se viu uma mulher caminhar junto aos homens, porque os discípulos eram todos homens. Então, eles olhavam para Maria meio de rabo de olho, não gostavam muito, criticavam, achavam que não era certo, não falavam para Jesus, mas não gostavam.
da companhia dela. Mas Maria não se importava. Enfrentou também muita discriminação ali e continuou. Até que Maria decidiu, depois da crucificação, que ela ia auxiliar os leprosos. Então Maria seguiu a sua vida amando aqueles a que ninguém mais amava. Maria amou os leprosos e viveu com eles até os últimos dias de sua vida, amando e pregando aquilo que Jesus havia ensinado a ela. Foi tão grandiosa a transformação de Maria Madalena, que foi a ela que Jesus primeiramente apareceu após a crucificação. Para vocês terem uma ideia do quanto Jesus sabia do amor dela por ele. Maria acompanhou todo o Calvário de Jesus, chorando e seguindo. Ela acompanhou a crucificação, ela acompanhou a retirada, ela acompanhou a colocação de Jesus no túmulo, ela acompanhou tudo. A alma dela estava dilacerada, pois aquele era o amor da vida dela. Ela tinha encontrado em Jesus o amor que ela nunca tinha visto na vida dela toda. Então, quando foi fechado o túmulo, Maria voltou para a casa dela, perdida, totalmente perdida. Era uma sexta-feira à noite. Passou o sábado, porque eles guardavam o sábado. No domingo, Maria foi até lá, com o seu perfuminho na vasilha, seus olhos. Ela queria cuidar do corpo de Jesus, limpar, fazer tudo como deveria ter sido feito e não havia sido. Quando Maria chega lá, o que ela vê? Jesus não estava mais, apenas os panos dobrados em cima. E Maria, desesperada, volta e Jesus a encontra. No texto fala assim: seria até justo que ele primeiro aparecesse à sua mãe ou aos seus discípulos mais próximos, como Pedro e João, mas não. Ele apareceu àquela mulher que soube trocar a dor pelo amor, que saciou a sua fome de ser amada, amando os que, segundo a sociedade de então, não merecia ser amada. Jesus quis dar um presente para Maria de Magdala. Por merecimento, por amá-la e por saber do amor dela por ele. Que talvez, não estou aqui para dizer isso, porque quem sou eu para dizer, fosse um amor até mais puro do que Pedro, João, Mateus, Lucas. Porque ela amou de verdade, intensamente. Então Jesus deu um presente para ela. Ela foi a primeira a vê-lo. E Maria, que nos evangelhos que a gente lê, hoje, se a gente pegar o Novo Testamento e ler Mateus, Lucas, João, eles falam um pouco de Maria, mas todos eles falam de que Jesus apareceu para ela em primeiro lugar, como se fosse para ficar registrado pela posteridade, para que ninguém se esquecesse para quem foi que Jesus apareceu depois da ressurreição, depois da crucificação, depois dele ter vencido a morte. Foi para Maria de Magdala. A história de Maria Madalena recorda a todos uma verdade fundamental. Discípulo de Cristo é aquele que, na experiência da fraqueza humana, teve a humildade de lhe pedir ajuda, foi curado por ele e o seguiu de perto, tornando-se testemunha da força do seu amor misericordioso, que é mais forte que o pecado e a morte. Então, a história de Maria nos lembra que o verdadeiro discípulo é aquele que ama. É só isso. É para amar. É para amar de verdade. Não é para amar da boca para fora. E quando eu digo que eu amo Jesus, eu preciso amar ao ponto de amar aquele que me fez mal, de amar aquele que me maltratou, que me traiu, que me enganou. Porque amando essa pessoa, é a Jesus que eu amo. Desenvolvendo em mim esse amor que supera a maldade, a traição, a mentira, eu mostro que o meu amor por Jesus é maior
do que qualquer outra coisa. Porque Jesus pediu para que eu amasse. E Ele não falou para mim, ama só os bonzinhos, os que é legal com você. Ama a todos, e principalmente aqueles que te fizeram mal. E para fazer valer o que eu aprendi de Jesus, eu preciso exercer esse amor. Eu preciso amar de verdade. Então eu vivo também nessa busca de amar de uma forma que eu consiga, independente do que a pessoa fizer ou disser ou agir contra mim, que o meu amor por ela seja como o de Maria de Magdala por Jesus. Que seja imenso. É fácil? Não é. Eu já consigo? Ainda não. Mas eu vou conseguir. Porque esse é o meu objetivo. Porque eu conheci Jesus. E se eu conheci Jesus e eu disse que ninguém pode ser o mesmo depois de conhecer Jesus, como eu vou continuar a mesma pessoa? Como eu posso continuar maltratando, enganando, traindo, me entregue aos vícios, entregue à mentira, entregue a um monte de coisas se eu conheci Jesus? Não posso. A frase de Jesus ecoou em seu coração durante toda a sua vida. Vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Isso aqui foi o que Jesus falou para ela naquele encontro. Vai, Maria, sacrifica-te sempre. Esquece tudo. Esquece tudo, só ama. Tem uma frase de Madre Teresa que diz assim: no final, nunca vai ser entre eu e você. Vai ser sempre entre eu e Deus. Então, gente, amem. Não importa o que aconteça. Amem de verdade. Profunda e completamente. Porque, no final, vai ser entre nós e Deus. E quando Jesus perguntar para a gente, Jesus, né, ou a espiritualidade, que eu já estou querendo ter um encontro com Jesus, né? Quem sabe um dia, não nessa saidinha daqui, mas daqui algumas. Quando ele perguntar para mim, Alessandra, o que fizeste da vida? Eu quero dizer para ele, Senhor, eu amei, eu consegui. Não sei quantas vidas ainda vou levar, mas eu tô no caminho. E ela foi, amou com todas as suas forças, e Humberto de Campos, no livro Boa Nova, nos relata a passagem dela para o plano espiritual, onde o próprio Jesus a recebeu dizendo: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Imagina o que foi isso. Não interessa tudo que ela viveu, não interessa tudo que ela fez de errado, não interessa o quanto ela pecou, não interessa. Interessa que quando ela conheceu Jesus, ela mudou a vida dela. E nunca mais ela foi a mesma. E ela amou de uma forma que quem veio buscá-la pessoalmente foi o próprio Jesus. E a levou nos braços. Nós estamos longe disso, eu sei. Dificilmente vamos nos aproximar ainda nessa encarnação. Mas é preciso que a gente comece. É preciso que eu saiba, eu ainda não estou nesse patamar, mas eu estou começando. Mas comecem hoje, comecem agora. Tirem do coração de vocês toda raiva, todo ódio, toda mágoa, todo sentimento de vingança, toda tristeza, todo ódio, tudo que vocês tiverem de ruim. Gente, tira, não vai adiantar, não vale a pena. Não vale a pena. Porque às vezes nós estamos aqui agora, daqui 5 minutos, a morte nos chama. O que nós vamos fazer? Não amamos o suficiente. Eu sei que nós temos a eternidade para melhorar. Mas vamos começar agora. E eu encerro dizendo que Jesus nos abençoe e que possamos ser como Maria de Magdala, atender o chamado do amor, renascer em Cristo e fazer do amor a nossa religião. Gente, todos os dias
Jesus se revela para nós. A gente não consegue ver, mas podem ter certeza que hoje, inclusive, Jesus se revelou para cada um de vocês, em alguma circunstância da vida de vocês, chamando vocês para a mudança. Às vezes, é num momento de desavença familiar, quando a gente ali exaltado acaba revidando uma má resposta, e Jesus está ali. Não faz isso, não responde. Ama. Mas a gente não ama. A gente não quer engolir sapo. A gente não quer levar desaforo para casa. A gente quer que a última palavra seja nossa. Eu não quero ficar por baixo. Porque eu não quero ser boba. E eu vou dizer para vocês que amar não é ser bobo. Amar é uma necessidade para nós e para o outro. E quando nós aprendermos o quanto o amor é valioso e o quanto vale a pena amar, nós vamos parar de sofrer, de buscar em coisas e em pessoas, muitas vezes, aquilo que só Jesus pode nos dar. Então, que a gente consiga olhar para a nossa vida, encontrar Jesus que nos chama, que se revela para nós, e que nós possamos mudar o nosso caminhar, transformar, não sermos mais o velho homem, e sim o novo homem, aquele que ama de verdade, aquele que abandona tudo para seguir Jesus. E seguir Jesus é só amar. Quando eu amo, eu estou seguindo Jesus. Quando eu amo, eu estou fazendo da minha religião algo melhor. Então, que a gente possa continuar a nossa caminhada com amor, com fé, com dedicação, com muita disciplina, com muito desejo de que a gente consiga ser melhor amanhã do que fomos hoje. E que a gente vença, principalmente, a nós mesmos, né? Que assim seja.